Seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se, curta e compartilhe. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e abençoar vidas. Seja você um colaborador dessa obra. Sua ajuda muito nos alegra e nossa oração é para que o Senhor te abençoe e supra suas necessidades em Cristo Jesus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a oração que devemos fazer. O texto de nossa reflexão encontra-se em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. As orações do apóstolo Paulo servem como exemplos para nós. Muitas vezes não sabemos exatamente como orar. Na maioria das vezes, nós oramos apenas pedindo cura, coisas materiais e bênçãos. Porém, nesta oração, o apóstolo Paulo pede que, por meio das gloriosas riquezas de Deus, os irmãos fossem fortalecidos interiormente com o poder. Que Cristo habitasse no coração deles à medida que eles depositassem sua fé no Senhor. Que eles fossem alicerçados e enraizados no amor de Deus. Que eles conhecessem verdadeiramente o amor de Deus, que excede todo o conhecimento humano, pois assim eles seriam cheios com a plenitude do Senhor. E termina a oração afirmando que Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Essa oração é geralmente considerada a mais sublime e mais nobre de todas as orações das cartas de Paulo. Ela mostra o ponto central da teologia paulina. Mesmo com muitas necessidades físicas, Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Ele não faz nenhum pedido a Deus com relação à sua situação, mas ora em favor da Igreja de Cristo. Toda petição feita está relacionada à vontade de Deus para o seu povo. A oração e o conhecimento da palavra devem caminhar sempre juntos para orarmos conforme a vontade do Senhor, pois é na Bíblia que ele nos revela os seus propósitos. O apóstolo já havia mostrado a verdade sobre a revelação de Deus em Cristo e os recursos ilimitados que temos nele. Sua oração é por capacitação para compreendermos e vivermos os propósitos de Deus para o seu povo. O apóstolo pede que a Igreja responda à disposição soberana de Deus e pela ação do Espírito na vida dos que creram para viverem a plenitude da revelação em Cristo no poder do Espírito Santo. Ele mostra que Deus é o iniciador e o motivador dessa ação. Cada elemento da oração pede pela capacitação do povo de Deus para que ele seja glorificado. Por causa da nova identidade que foi dada em Cristo e da habitação do Espírito na vida dos que creram, o apóstolo ora pela plenitude do poder de Deus na vida do seu povo. Ele vai a Deus, o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda família de crentes é uma parte da única família espiritual de Deus, em que há muitos membros, mas apenas um Pai. Ele pediu a Deus para dar-lhes toda a capacitação espiritual
para aplicar os seus recursos disponíveis em Cristo. Em nossa vida diária, é muito mais fácil pedirmos pelas riquezas materiais do que pelas riquezas espirituais que nos foram dadas em Cristo para viver a plenitude de Deus. Nesta oração, Paulo quer que a igreja viva de forma que corresponda à riqueza espiritual que temos em Cristo. Paulo não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias em relação a si mesmo, nem em relação aos outros. Ele ora pedindo poder para viver a vida transformada por Cristo. As orações de hoje são tão centradas no homem, na busca imediata de prosperidade e cura, que estão longe do ideal dessa oração feita por Paulo. Precisamos ser fortalecidos com poder, porque somos fracos e dependemos de Deus para viver em santidade. Quando o homem interior é alimentado regularmente na palavra de Deus e na busca da vontade do Espírito em todas as decisões da vida, o crente pode ter certeza de que ele vai ser fortalecido com poder pelo próprio Espírito. Sendo feito forte interiormente pelo Espírito de Deus, com Cristo habitando nosso coração, o resultado é o amor de Deus alicerçado e enraizado em nossa vida. Quando Cristo se estabelece em nossas vidas, Ele começa a mostrar o seu amor em nós e através de nós. Quando o Espírito capacita nossas vidas e Cristo é obedecido como Senhor de nossos corações, nossos pecados e fraquezas são tratados e nos encontramos querendo servir os outros, porque a natureza amorosa de Cristo torna-se verdadeiramente a nossa própria natureza. Amar é a atitude sobrenatural do cristão, porque o amor é a natureza de Cristo. Quando estamos arraigados e alicerçados em amor, então tornamo-nos capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. A compreensão do amor vem de sermos continuamente imersos nas coisas de Deus, especialmente a sua palavra. O mundo não pode compreender o grande amor que Cristo dá, porque não pode entender Cristo. O amor do mundo se baseia na atração e, portanto, dura apenas enquanto dura a atração. O amor de Cristo é baseado em sua própria natureza e, portanto, dura para sempre. Quando o Espírito Santo nos capacita, Cristo habita em nós. O amor de Deus nos preenche e Deus nos enche de sua própria plenitude. Então, Ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é o único que tem o poder para ressuscitar e fazer com que nossas orações se tornem realidade. O poder vem da parte dele, portanto, a glória deve ser dada somente a ele. Devemos fazer dessa oração a nossa oração por cada irmão e irmã em Cristo nos dias de hoje. Quando entendemos que o mais importante é recebermos a plenitude do amor de Deus e crescermos no conhecimento desse amor, então nossas orações se tornarão alinhadas com a mente do Senhor e, de fato, manifestaremos e experimentaremos a vida transformada de Cristo em nós. Que o Senhor te abençoe.